Pessoal, dando continuidade então, eu falei que o próximo vídeo a gente iria embarcar na reflexão sobre o extermínio da Bíblia em relação ao feminicídio. Essa pergunta ela não veio isolada, é uma pergunta que paira por pensamento de muitas pessoas, referente à questão distorcida que tem sobre a omissão da mulher, né? A submissão dela perante ao homem, o que muitas igrejas pregam e acabam tendo uma interpretação totalmente errônea daquilo que realmente a luz da palavra quer trazer. Então eu fiz um roteirinho aqui pra gente não fugir muito do assunto, ou melhor, para eu não fugir muito do assunto. Eu gostaria muito de pedir para cada uma de vocês a interação, porque, como eu falei aqui, vai se dar de forma mútua, assim como vocês vão estar aprendendo, eu também vou estar aprendendo muito mais. Aí o Paulo Freire já dizia sobre, né, que a gente aprende aquilo que se transfere. Então, vamos lá. Nesse roteiro, eu comecei com a abertura com uma pergunta indagadora, né, na verdade, deixa eu pegar ela aqui, que até já tirei ela. Se a Bíblia realmente oprimisse as mulheres, por que Jesus foi o maior defensor delas em seu tempo? Então já é uma pergunta que remete à reflexão sobre esse tema. E no decorrer a gente vai entender aí e vamos sanar muitas dúvidas. Vocês podem estar entrando em contato comigo via chat, no privado, ou também podem comentar aqui nos comentários. Nesse primeiro início vai se dar dessa forma, tá? Então, assim, um posicionamento muito claro que eu gostaria de enfatizar aqui é que o feminicídio, ela é uma violência extrema e ela é fruto de um controle social, ego ferido, também faz parte, falta de Deus no coração. Aí eu tomo a ousadia de falar sobre isso. Isso não tá lá nos manuais de índice, o porquê, em estudos e em pesquisas que eu dei uma olhada sobre, principalmente nas pesquisas referentes à violência contra a mulher da UFSC, no departamento que fala, que pesquisa sobre a origem, a historicidade de toda essa epidemia que o Brasil vive hoje. Na verdade, sempre viveu, mas hoje a gente consegue visualizar muito mais, numa amplitude, porque hoje a gente tem internet, então a informação ela voa, né? E é isso. Então, assim, não é... Quando eu falo a falta de Deus no coração, não quer dizer que é a falta da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tá ali, para todas e todos. O que acontece? Muitos religiosos, eles leiam, eles têm conhecimento da palavra, só que eles não as praticam. E aí é isso que eu quero falar também um pouquinho, porque Jesus, eu quero deixar isso bem claro, tá? Jesus, ele pregou contra a religiosidade, ele confrontou os religiosos. Então isso é muito sério e isso faz a gente pensar. Por quê? Porque ele tem, na passagem dele na Terra, não que ele não esteja, não é isso, mas eu quero que vocês entendam a forma humana em que ele teve aqui, no decorrer de todo o Novo Testamento, que demarcou isso, em que ele sempre frisou e ele sempre ressaltou que a gente deveria se separar da religiosidade. A religiosidade ela não condiz com a palavra. Então aquela pessoa que é religiosa, aquele religioso fanático, me desculpa, precisa quebrantar, haver um quebrantamento aí de coração, de princípios e tudo mais. Porque o religioso, ele absorve, ele tem o conhecimento, mas ele não a pratica. Então, é uma absorção não de forma... ela é superficial, na verdade. Tá? Ele absorve para que ele possa falar. Mas não o que ele vai praticar. Então, tá aí o grande divisor de águas, pra gente conseguir entender. Por que tantos membros da igreja fora do púlpito, fora dos bancos da igreja, têm uma vida totalmente contrária à Bíblia? Porque ele não pratica. Ele só absorve para ele poder reproduzir lá dentro. Mas fora dali, aquele velho ditado, né? O lobo
em forma de cordeiro. Então, assim, isso é muito sério, muito sério. E fazendo um estudo e pesquisando, isso aí eu vou trazer mais pra frente, tá? Porque essa pesquisa tá em andamento. Sobre as opressões no meio cristão. E eu conversando com uma grande amiga minha também, de longa caminhada com Cristo, a Dulce Marleite, ela é uma pessoa que eu tenho muita consideração e admiração também. A gente conversando, eu fui na casa dela, né? A gente tem essa prática de visitar uma ou outra. E a gente conversou e ela me disse algo muito sério. Ela assim, nossa, como o mundo cristão hoje, dentro das igrejas, tem muitos maridos que maltratam suas mulheres, que batem nas suas mulheres, violentam as suas mulheres. Então, assim, e essa pesquisa eu venho desenvolvendo e mais pra frente vai ser concluída, se for da vontade do Criador, que eu vou estar trazendo sobre isso, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, senão falei que eu vou além, já tô fugindo do meu roteiro aqui. Então, um posicionamento claro é isso, né? Da onde que vem essa extrema violência contra a mulher? Do porquê esse ódio contra a mulher? Pelo fato de sermos mulheres? Então, vamos continuar e vamos entender um pouquinho sobre a história. Então, uma coisa também que eu queria enfatizar, que eu botei aqui no roteiro, é que culpar a Bíblia não vai ignorar o que está acontecendo, entende? Então, culpar a Bíblia pelo feminicídio, na verdade, é ignorar o que ela ensina, né? Ela ensina exatamente o que é o oposto, o contrário a isso. Ela ensina o quê? Ela prega o quê? O amor, o respeito ao próximo e a dignidade. A Bíblia mesmo fala que amar o outro como a si mesmo, como a gente ama a nós mesmos. Então, olha como isso é forte, não é verdade? Então, aqui, continuando aqui no meu roteirinho. Jesus e as mulheres. Eu pontuei essa questão. Quem foi Jesus perante as mulheres? Jesus, ele condenou a mulher? Jesus atirou a primeira pedra? Não. O que ele fez? O contrário disso. Como uma música fala, né? Quem é esse? E realmente, quem é esse? Que em apenas uma frase, atire a primeira pedra aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou. Olha só, né? E até tem uma música também da Pitty, que ela fala sobre isso, né? Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Porque todos nós somos sujeitos a erros, todos nós erramos, todos nós somos errantes nessa vida. Então, assim, não tem que tentar transferir a culpa, culpabilizar o outro, ou... Não existe isso no meio cristão. Nós somos miseráveis e dignos da misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida. Então, continuando aqui, Jesus e as mulheres. Então, assim, o mestre, como Jesus, como a forma em que ele tratava as mulheres. Ele conversava com as mulheres em público. Que na época isso era escândalo, era escandaloso. Não podia falar com as mulheres em público. E Jesus falava com as mulheres. Outra coisa, ele dava voz às mulheres. Ele defendia as mulheres. Ele se colocou em posições de defensor dos opressores. E as mulheres estão no meio desses opressores. Claro que a gente sabe que tem aí, abre um leque para falar de quem são os opressores no mundo, né? Mas as mulheres se enquadram nessa opressão. E tá aí o índice que só aumenta de feminicídio, de violência. Então, ele também, o que ele fazia? Ele valorizava as mulheres, ele ouvia as mulheres. Ele parava, sentava e ouvia elas. Ele ajudava elas. Não sei se vocês lembram daquela passagem da mulher do poço d'água. Ela vivia escondida da sociedade, ela ia, tinha que pegar a água dela e tal. E Jesus estava lá esperando ela, para conversar com ela, para mostrar para ele que ele era a água da vida. Então, assim, olha que magnífico. E aí as pessoas acham que a Bíblia é que oprime as mulheres? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Jesus ama cada uma. No entanto, que a primeira pessoa que Jesus apareceu depois de ter sido crucificado, para quem que ele apareceu primeiro? Para uma mulher, Maria Madalena.
foi a primeira pessoa que ele se apresentou como ressuscitado. Ele ressuscitou e ele se mostrou uma mulher. Olha que lindo isso. Não é lindo, gente? Eu amo Jesus, né? Eu amo os ensinamentos de Jesus. Amo mesmo. E toda honra e toda glória seja dada a ele, porque ele é um exemplo de ser humano. Ele é um exemplo que todos os homens deveriam seguir. Mas eles só vão seguir se tiver a existência da Bíblia. Porque se exterminar a Bíblia, como é que vai aprender? Com o mestre. Então, assim, ele amou a igreja, ele amou as mulheres, ele amou as pessoas de uma forma incondicional. A gente sabe que a Bíblia compara o amor de Cristo a um amor de mãe. Mas mesmo assim eu ouso dizer que não se compara ao amor do Criador. Porque uma mãe, ela diz que ela dá a vida pelo filho. E eu não estou duvidando disso. Não duvido disso. Eu não sou mãe, mas eu não duvido disso. Porém, na hora do vamos ver, de 10 mães que falaram que vão dar a vida, eu tenho certeza que não vai se manter as 10. Porque nós somos humanos. A gente somos falhos, nós temos medos. Então, Jesus não, ele não teve medo. Ele enfrentou a morte. E aí, voltando, né, a questão da samaritana, que ele revela verdades profundas a ela. Ele fala pra ela, ele questiona ela. Quem é o teu marido? E ela diz, eu não tenho marido. E ela foi verdadeira. E se vocês perceberem, as mulheres, elas têm uma facilidade muito grande de admitir. Elas têm uma facilidade muito grande de reconhecer a si mesma. Diferente do homem. Tá? Aí eu tô falando da questão do gênero mesmo. O homem, ele omite mais. Ele se esconde mais. Ele tenta apagar as emoções. O homem não gosta de chorar. A gente vive numa sociedade que diz que o homem não chora. Então, né? Jesus chorou. E continuando, então, a mulher do fluxo de sangue, ela era há 12 anos, ela vinha com essa enfermidade, e ela simplesmente acreditou, teve fé e tocou num pedacinho da manta do Senhor. E o Senhor, o que Jesus falou? Quem me tocou? Humanamente falando, todas as pessoas estavam tocando ele. Todas. Porque ele estava no meio de uma multidão. A Bíblia diz que eles estavam no meio de uma multidão. E os discípulos olharam para Jesus e falaram, mestre, tipo, surtou o mestre, né? O mestre tá doido, todo mundo tá tocando. Como assim, Senhor? Todos estão te tocando. Todas e todos. Ele assim, não. Eu senti um toque diferenciado. Eu senti um toque diferente. Ele sentiu além do toque físico. E o mais incrível é que Jesus sabia quem estava tocando ele. Era a mulher do fluxo de sangue. A gente não sabe o nome dela. Pelo menos eu ainda não li sobre o nome dela. Só sei que é a mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos ela estava com essa enfermidade. E ela estava separada da sociedade. E Jesus a trouxe de novo e a curou. Então ele disse para ela, a tua fé te curou. Então assim, olha que magnífico que Jesus, ele foi e é, né? E sempre será. Então assim, a mulher adúltera, eu ainda tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque o homem, quando queria se separar e casar com outra mulher, o que ele falava? Ele culpabilizava quem? A mulher. Dizia que ela tinha traído ele. Então a gente também não sabe de todo lado da história, né? A gente sabe aquilo que teve o recorte da história que foi registrada, de que ela estava sendo apedrejada, porque naquela época a mulher adúltera era apedrejada. Homem podia casar com várias, né? Na cultura. E aí também uma das temáticas que eu anotei ali que eu vou falar é sobre a cultura, tá? Que aí a gente tem que abrir um pouquinho a nossa mente em relação a tal cultura. A partir do momento que oprime o outro, não é cultura, né? Que violenta o outro também não é cultura. Que, enfim, deixar para outro momento, senão eu vou sair do meu roteiro aqui. E já tá acabando aqui o tempo do meu vídeo e eu não tô nem na metade. Mas vamos lá. Então, para quem que Jesus mesmo apareceu? Para uma mulher. Quando essa mulher espalhou a notícia de que Jesus ressuscitou, quem foi que duvidou dessa mulher?
Vocês sabem na história? Quem duvidou dessa mulher? Foi outra mulher? Foi um homem. O próprio discípulo de Jesus, que caminhou com ele, que sabia que esse momento iria chegar. Que ele iria ser crucificado, e foi crucificado, e que no terceiro dia ele ressuscitaria. E no terceiro dia veio a notícia de Maria Madalena: eu vi o mestre ressuscitou. O meu Jesus, o meu amado, ressuscitou. E duvidaram. Os discípulos, os 12 discípulos, os homens que andaram com Jesus, duvidaram. Sabendo que isso aconteceria. Tiveram que ver para crer. Continuando aqui. Onde está o problema então? Se Jesus nunca diminuiu nenhuma mulher, ele nunca desvalorizou nenhuma mulher, ele nunca desmereceu nenhuma mulher. Muito pelo contrário, ele restaurava, ele protegia, ele dava voz, dava lugar para aquela mulher. Ele legitimava a dor daquela mulher. E aonde que está o problema então? Então, a gente aqui, na verdade, a gente vai meio que confrontar com a realidade, né? Pessoas usam, a gente sabe que usam versículos fora de contexto, pegam um recorte e usam em prol de si mesmo. Para respaldar a sua verdade. Então isso também é muito perigoso, né? Um pregador vai lá, tira um recorte da história bíblica e aí faz ali uma pregação naquele recorte, sem contar todo o contexto. É a mesma coisa aquela história, né? O homem é a cabeça da mulher. Tá, mas o que um homem tem que fazer para a mulher? A gente vai chegar lá. Então, assim, a cultura machista também, né, que se mistura com a religião, que daí isso também é muito perigoso, a gente tem que aprender a separar isso, tá? Desassociar essa questão. Machismo tá atrelado à igreja. A religiosidade até pode ser. Mas aí não é isso que Jesus ensina. Então você, não sei de onde que você tirou esse parâmetro de dizer que é a Bíblia que evidencia o machismo. É ela que dá voz ao machismo. Desculpa, não tá lendo a Bíblia. Não tá lendo a Bíblia. É muito fácil falar daquilo que tentam mostrar. Mas não ter o conhecimento da Bíblia, me desculpa, não pode abrir a boca para sair por aí falando daquilo que não sabe. Então Jesus, ele não apregou. Então, assim, o que na verdade acontece? É a falta de praticar o próprio evangelho. O próprio ensinamento de Jesus é a falta de praticá-lo, é a falta de conhecimento. Porque a Bíblia mesmo diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Olha isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então tá aí o resultado de tantas falácias, né? Distorcidas do que é a Bíblia de fato. Então, continuando aqui, vou tentar ser mais rápida, porque já tá acabando aqui o meu tempo. Feminicídio é crime. E sendo crime, ele é um pecado. Sendo pecado, ele é uma destruição na vida humana. O feminicídio, ele destrói vidas. Destrói famílias, destrói sonhos. E eu fico... Quando eu falo disso, me vem milhares de mulheres mortas. Né? Uma que mexeu muito comigo foi em 92, eu tinha 7, 8 anos. Que era aquela novela que a Daniela Pérez fazia e eu amava assistir porque eu dizia que eu era ela. E quando ela morreu, aquilo pra mim, eu não me conformava com aquilo. Eu chorei a morte da Daniela Pérez. Eu chorei a morte dela. Eu não consegui entender como alguém teve coragem de lançar tantas facadas e tirar a vida de uma mulher tão incrível como ela. Inteligentíssima, lindíssima, ótima atriz. Acabou meu tempo aqui, mas eu volto no próximo. Peraí.